Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de trazer uma palavra da parte do Bendito Eterno que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. É uma leitura bastante conhecida dos amantes da Bíblia, principalmente em escola bíblica dominical, em ciclo de oração, em culto da família. E vemos isso também em culto doutrinário, sobre que se encontra no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, do versículo 1 ao versículo de número 11, que tem como epígrafo, ou texto que antecede a leitura, tem como epígrafo a mulher adúltera. Está escrito assim, no versículo 1: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se o ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizem? Isto dizia ele, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, e como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redaguido da consciência, saíram a começar pelo mais velho até o último. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Bendito é tu, eterno, nosso Deus, Rei de todo o universo. Bendito seja o teu nome, o teu reino. A tua palavra dura para sempre, o teu reino jamais terá fim. Nos ensina e nos conforta com o poder da tua palavra. Essa leitura, esse texto, você não vai encontrar nem ver no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Você não vai encontrar essa leitura, essa história no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. E também você não vai encontrar essa história escrita no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Essa história você só vai encontrar aqui nesse Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. A Bíblia diz que Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E diz a palavra que pela manhã cedo tornou para o templo. O povo vinha ter com ele e assentando-se ensinava. O ministério de Jesus consistiu em ensinar a palavra do Senhor, Jesus. E a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E diz a palavra, e pondo no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apedrejada. Tu, pois, que dizes? É interessante aqui que nessa passagem, nessa leitura, nós não vemos que o homem junto com essa mulher, que os escribas não trouxeram o homem, mas só trouxeram a mulher. E na lei está escrito que o homem também que fosse apanhado no ato com a mulher adulterando do seu companheiro, do seu próximo, os dois eram para ser morto. Mas aqui está diferente. Por que diferente? Porque a mulher, na cultura, ela sempre foi inferior ao homem. Os deveres da mulher eram cuidar da casa, os afazeres domésticos, buscar água, assim apacentar as ovelhas, assim como Rebeca era aquela pastora de ovelha. Então era inferior, então não trouxeram o homem. E na lei está escrito que o homem também deveria ser morto, era para ser apedrejado, e não somente a mulher. Isso está escrito no livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo 10. Olha o que está escrito. Não era só para a mulher ser apedrejada ou só morta, mas também o homem tinha que ser. E por que trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem? A Bíblia diz em Levítico capítulo 20, versículo de número 10, diz assim: também o homem que adulterar com uma mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Então não só era só para a mulher estar aqui nesse meio.
Era para o homem também estar nesse meio, já que os escribas pegaram a mulher e trouxeram para mostrar a Jesus que ela foi pegada num ato de adultério, num ato adulterano, praticando. Mas a Bíblia nos relata isso e diz a palavra do bendito, e pondo no meio disseram, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei nos mandou Moisés que a tais seja apredejada, tu pois que dizem. Mas a Bíblia diz, isso dizia ele tentando para que tivesse do que acusar. Mas Jesus inclinando escrevia com o dedo na terra. Essa é a terceira vez que Jesus escreve, que Deus escreve. A primeira Deus escreveu na pedra, Moisés disse que Deus deu a segunda tábua, que é escrita com o dedo de Deus. A segunda vez foi no banquete de Belsazar, quando o dedo de Deus escreveu na parede. E a terceira vez é Jesus escreve aqui na areia. Jesus ele começa a escrever, ele escreveu na areia. Isso aqui a Bíblia relata e nos diz, ele tentando para ver o que Jesus dizia, porque na lei era para ser morto os dois. Ele queria ver se Jesus dissesse para ele, dizer, você pode apredejar. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro e atire pedra contra ela. Por quê? A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a graça e a sua misericórdia. Então a consciência dele pesou nesse momento. Ele pensava que iam pegar Jesus. Ele pensava que ia delubriar Jesus, iludir Jesus. Mas Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele é mais sábio do que Salomão. Então Jesus disse, algum de vós, dentre vós que não tem nenhum pecado, que atire pedra contra ela. Por quê? Muitas pessoas só gostam só de levar os erros, as falhas dos outros para um próximo, para um pastor, para um evangelista, para um presbítero, seja quem for. Muitas pessoas só gostam de falar da vida dos outros, dizer que ele fez isso, que ela fez isso, que ele errou, que ela falhou, mas ele não leva o próprio ato dele, dizendo quem ele é, o que ele é, faz oculto, quando ninguém vê, só Deus vê, ele não fala dele. Foi como quando Deus mandou ali Ananias ir na rua direita orar por Saulo de Tarso, e ele disse, Senhor, tenho visto falar acerca desse homem. Ele deu a péssima impressão de Paulo para Jesus. Ali naquele momento, disse, esse homem tem carta branca, esse homem faz isso, esse homem faz aquilo. Então, para Ananias, Paulo não ia ser apóstolo nunca, nunca, pelos erros que Paulo cometeu, mesmo quando ele conhecedor da lei de Moisés, fariseu de nascença. Então, para Ananias, Paulo não ia ser apóstolo, mas Jesus disse, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Então, isso aqui, as pessoas só gostam de levar a vida dos outros para falar de A, de B, para apontar ele, para apontar aquela, mas não consegue se olhar no espelho e ver que tem erro. Porque a Bíblia diz em Mateus, não julgueis para que não seja julgado, porque com o juiz com que julgares, sereis julgado. E com a medida que vós medir, vos vão de medir a vós de novo. E por que repara tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave que está no teu olho, então cuidará de tirar o argueiro do olho do teu irmão. O que significa? É para eu julgar alguém, eu tenho que fazer uma análise completa na minha vida, na minha consciência, para ver se eu sou sincero, se eu sou fiel, e se eu não tenho cometido nada e não vivo cometendo, para eu querer corrigir alguém. Eu não posso corrigir algumas pessoas ou alguém se eu ando torto, se eu ando errado. Errar, todo mundo está sujeito a errar. Aquele quem não erra, quem nunca errou. Agora, permanecer no erro, na prática do erro, no pecado, isso aí é diabólico. Mas errar, todos estão sujeitos a errar. Agora, permanecer é diferente, porque tem pessoa que é como um museu, vive de passado, olhando a vida dos outros, apontando a vida dos outros e não consegue enxergar a si mesmo. Então, é o que está registrado aqui. E a Bíblia nos diz isso. E como insistiram, perguntou-lhe, endireitou-se e disse, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguido da consciência, saíram um a começar pelo mais velho até o último, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Por que no meio? Quando Jesus foi crucificado, quem estava no meio? Tinha um malfeitor à direita, o outro à esquerda, e Jesus estava no meio. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Então, no meio, Deus está no controle de tudo. Alguém quer te puxar de um lado, de outro. O mal quer te derrubar da esquerda ou da direita, mas Jesus está no meio, está no controle de tudo para dar a tua vitória. João viu os 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais de ouro, semelhante ao filho do homem, estava no meio dos 7 castiçais de ouro. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abidinego dentro de uma fornalha de fogo, mas viu um que passeava no meio dele. Jesus está no meio, está no controle de tudo. Jesus disse que aonde estiver um ou dois reunidos em meu nome, eu estarei no meio. Jesus está no meio desse negócio, Jesus está no meio do controle de tudo. Não vai ficar do jeito que está, não, porque ele é fiel e é poderoso para abençoar. Então a Bíblia diz aqui que começaram a sair do mais velho até o último, ficou só Jesus e a mulher. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe: nem eu também te condeno, vai-te em paz e não peque mais. A Bíblia diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Quem é que vai te condenar? A Bíblia diz que teu coração te condena, maior Deus do que o teu coração, que sabe e conhece todas as coisas. Mas Jesus também disse, Jesus perdoou ela. Jesus disse: mas vai em paz e não peque mais. O segredo é não pecar mais. Jesus aparece nessa história aqui como mestre, porque ele ensina. Segundo, ele aparece como escriba, porque ele escreve. Terceiro, ele aparece como juiz, porque absolve. Quarto, ele aparece como profeta, porque profetiza. Vai em paz e não peque mais. Tem perdão para o teu pecado. Tem perdão para as tuas falhas, para os teus erros. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança a Deus graça e misericórdia. Então, você que gosta de apontar também falhas, erros dos outros, olhe por si mesmo. A Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe por si mesmo para que não caia. A Bíblia diz: manda a gente fazer examinar a si mesmo, não examinar o próximo. Que Deus em Cristo te ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ter misericórdia com os fracos. Se errar, então vamos também ter o ministério da reconciliação para reconciliar. Porque é isso, porque a Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que sou, como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e não tivesse caridade, nada seria. Então tem que ter amor para com o próximo, porque a Bíblia diz, 1 Epístola de João, capítulo 4, versículo 20 e 21, aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele teme esse grande mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também seu irmão. Ame seu irmão. Ou você só ama seu irmão só quando está de pé, ou quando, se ele cai ou falha, para você ele já não presta mais. Porque o ser humano é assim, você só fala o que é, o que tem, o que faz, o que pode. Se você faz 100, você é louvado, você é até ovacionado, mas se você errar num, tropeça num, aí os povos esquecem tudo das tuas qualidades. Mas não existe bom sem defeito. Não, o perfeito só existe Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Shalom.